Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Nós temos falado sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, de verdade. É o Espírito Santo que nos guia, quem nos guia em toda a verdade. E quando ele nos guia em toda a verdade, nós temos absoluta segurança, absoluta certeza de que ele está no comando da nossa vida. Agora, presta atenção, que isso é muito importante. Nós falamos a respeito do engano, do espírito enganador, do espírito do engano, o espírito enganador. Eu estava lendo mais a respeito, e aqui no Novo Testamento fala muito, os apóstolos falam muito sobre o espírito do engano, o espírito enganador. E eu queria que você pensasse comigo, raciocinasse comigo nesse texto que eu vou ler. Eu vou ler agora de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo fala com os discípulos, quer dizer, ele tinha cuidado com o seu povo, o povo de Deus, com os cristãos, com a igreja, com respeito ao espírito do anticristo. João fala muito, nas epístolas de João falam também sobre o anticristo, o enganador. E esse espírito enganador, ele está por todos os lugares, todas as igrejas, inclusive na Igreja Universal. É isso mesmo. Ele se manifesta na Igreja Universal. Eu tenho visto isso. Desgraçadamente, eu tenho visto isso. Mas o que a gente pode fazer? Se a pessoa é convencida pelo espírito do engano, o que a gente pode fazer para arrancar esse espírito de dentro dela, se ela gosta, se ela quer, se por causa das suas emoções, os seus sentimentos, ela está apegada àquelas mentiras, aqueles enganos. É claro que quando a pessoa é sincera, se ela rasga o coração diante de Deus, o engano, o espírito do engano sai fora. Mas quando a pessoa não é sincera, ela é fingida, ela engana a si mesma. Isso que é o pior. Ela não só engana os outros, mas ela engana a si mesma. Quando uma pessoa engana alguém, na realidade ela está enganando primeiramente a si própria. Então, o apóstolo Paulo fala aqui, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz assim: ora, irmãos, está falando com a igreja, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais do que nunca, nós estamos vendo os sinais da volta de Jesus, não é verdade? Acho que todos concordam com a volta de Jesus, que está iminente, que é iminente, não é verdade? Então, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não, olha só, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo
estivesse já perto. Ninguém, continua ele, ninguém de maneira alguma vos engane. E ele fala aqui, é interessante, ele fala, ó, ninguém, ó, que não vos removais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Até por epístola ele fala, cuidado, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. Você vê que ele fortalece a ideia da ação do diabo através do engano. Porque as pessoas que vivem no pecado sabem o que é pecado. As pessoas que são de Deus e veem o pecado, elas têm consciência do que é o pecado. É claro, quem é de Deus sabe realmente distinguir o certo do errado. Mas quem é enganado pelo espírito do engano, o espírito do anticristo, digamos assim, a pessoa, ela é insegura, ela vive na dúvida. Por quê? Porque ela ainda não teve o encontro com Deus, ela não foi selada com o Espírito Santo. O Espírito Santo não a está guiando ainda. Então, o diabo usa os seus espíritos enganadores para fazer-se passar pelo Espírito Santo, falando em línguas, por exemplo, dando revelações, por exemplo, adivinhando coisas, né? Profecias falsas. E as pessoas acreditam, porque não se engane, amiga e amigo, que o diabo se faz passar até por anjo de luz. Está escrito isso, ele se fez passar por anjo de luz. Para enganar, se possível, fosse até mesmo os escolhidos. Então, ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane. Como é que a gente pode se blindar contra o engano? Ele fala aqui no versículo 2, não vos movais facilmente do vosso entendimento. Entendimento. É com o entendimento, quer dizer, você pesando, avaliando, analisando o espírito, e eu acho que você deve fazer isso com respeito a mim, eu mesmo. Você deve avaliar as minhas palavras, os meus pensamentos, verificar, conferir se o que eu prego, que eu ensino, que eu oriento, está rigorosamente de acordo com as Sagradas Escrituras. Porque se eu falar alguma coisa que não está batendo com as Escrituras Sagradas, então isso é um engano. Isso é um engano. E qualquer pessoa que fala alguma coisa que não bate de acordo com a palavra de Deus, está enganando ou está se enganando e enganando a outros. Então ele diz, não vos movais, quer dizer, não se deixe levar facilmente, não se isole facilmente do vosso entendimento, é isso aí. Não fuja do entendimento. Pense, raciocine. Ao invés de ficar se entregando às paixões, às emoções, aos sentimentos, pense primeiro. É o caso, por exemplo, e você vai entender melhor agora. Quantas pessoas casam e descasam e o casamento é um inferno? Elas casam sonhando uma lua de mel divina e depois, na lua de mel mesmo, começa o inferno delas. É uma lua de fel. Por quê?
Porque elas se entregaram às paixões, elas se entregaram aos sentimentos do coração, elas se iludiram com o que sentiam e aí quebraram a cara no seu casamento. E isso é muito importante, minha amiga e meu amigo. Não vos movais facilmente, não saia do vosso entendimento, porque o apóstolo Paulo fala também, lá em 2 Coríntios 4:4, ele diz assim, olha, presta atenção, presta muita atenção. Eu vou até ler isso para não errar nas palavras aqui. Depois nós voltamos para esse texto aqui. Ele diz aqui, 2 Coríntios 4:4. Ele diz assim, o Deus deste século, que é o diabo, o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quer dizer, o Deus deste século, que é o diabo, através do engano, cegou, tirou a visão, o entendimento, cegou os entendimentos dos incrédulos. Por exemplo, a pessoa é incrédula, por que ela é incrédula? Por que a pessoa diz assim, eu não creio em Deus? Como é que você pode não crer em alguém que não existe? Se você diz que não crê em Deus, é porque você crê. De certa forma, você crê. Então, o Deus desse século faz a pessoa ser cega do entendimento, da capacidade de raciocínio. Ela tem capacidade de raciocinar, mas ela não pensa. Ela não pensa. Vamos ver aqui. Vamos voltar lá para a carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que é extremamente importante que você raciocine e pese comigo. Vamos pensar, meditar, vamos avaliar, vamos ver o que ele quer dizer. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Porque é fácil você deixar de lado a sua inteligência, o seu entendimento e se entregar às emoções. Quantas pessoas intelectuais, pessoas formadas, pessoas com uma formação acadêmica, profissional de primeira, inteligente, inteligentíssima, gente inteligentíssima, casa mal. Por que casou mal? A inteligência não mostrou que aquele casamento não ia dar certo. E ela casou. Se arrebentou. Por quê? Porque a gente não pode dissociar, separar o entendimento da gente. A gente não pode se separar dele. Porque Deus é espírito, Deus é razão, Deus pensa, Deus é palavra, Deus não é emoção, Deus não é sentimento, Deus não é oba-oba, não. Deus é razão, é palavra. E nós falamos também ontem que quando Jesus viesse, o profeta Isaías disse que repousará sobre ele o espírito de entendimento, o espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de temor do Senhor, espírito do Senhor, espírito de fortaleza. Não fala de espírito de emoção. Não fala nada de espírito de emoção. Não. Por quê? Por quê? Porque Deus é razão, Deus é palavra.
Ele nos deu os 5 sentidos, as emoções, para que nós curtíssemos toda a grandeza, toda a beleza da natureza, de tudo que ele criou. Ele nos deu os sentimentos da alma para que nós pudéssemos usufruir os benefícios da terra perfeita que ele criou. Porém, o pecado entrou e fez com que o diabo viesse dominar este mundo, o espírito de Satanás. Então, se você não raciocinar no que está escrito na Bíblia, você tem que ler, pensar, meditar, avaliar, pesar e ver se o versículo bate com outros versículos. Tudo isso você tem que ver, avaliar. Há muitas versões bíblicas, mas qual é a verdadeira? Então você tem que ver se todos os versículos batem com outros versículos, se eles se concordam entre si. Isso é entendimento, isso não é desconfiar de Deus, não. Isso é atentar, prestar atenção na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos conduz aos pastos verdejantes. A palavra de Jesus é palavra, Jesus é verdade. Como que ele vai escrever uma coisa num dia e escrever outra coisa no outro dia? Não, tudo é perfeito, de ponta a ponta, as Sagradas Escrituras estão combinando entre si. Mas o diabo usa essa cegueira das pessoas que não querem pensar, elas só querem receber, elas querem sensações, elas querem sentir. Por exemplo, eu vou falar aqui um exemplo. Os 10 leprosos tiveram fé para serem curados. Você sabe, todos sabemos, que 9 foram curados e foram embora. Mas um apenas voltou. Eu pergunto, quem pensou? Quem raciocinou? Foi esse único que voltou para agradecer a Jesus, para reconhecer o seu senhorio, a sua divindade. Esse foi salvo. Os outros 9 foram curados. Graças a Deus, muito obrigado, Senhor. E foi embora, cuidar da vida deles. Mas depois morreram. Quer dizer, aqueles 9 não pensaram, não raciocinaram, não meditaram. Poxa, peraí, nós estávamos condenados à morte, fomos curados numa palavra daquele homem. Não é possível. Não, nós temos que segui-lo, porque ele é a vida, a palavra dele dá vida. Não, eles não pensaram assim. Eles foram curtir a vida de saúde e perderam. E Jesus censurou. Poxa, cadê os 9? Cadê os outros 9? Amiga, amigo, não remova da sua mente o entendimento. Não remova, não se deixe levar facilmente, separar as suas emoções do seu entendimento. Não faça isso. Porque muita gente, como eu já falei, casa movida pelo sentimento e se arrebenta. Eu lembro quando eu me casei, eu fui pesquisar, eu trabalhava, ajudava, auxiliava na igreja, no escritório da igreja, e eu fui ver a ficha da Esther, da família dela, fui avaliar se os pais eram convertidos, quem eram os pais dela, quem ela era, o tempo que ela se converteu, etc, etc. Eu fui ver isso. Por quê? Porque eu queria ter informações para ver se, por acaso, eu não estava me entregando numa furada. Então eu avaliei, pesei,
meditei. A Esther, da mesma forma, fez para comigo. Ela me avaliou, ela me pesou, ela me provou, ela viu quem eu era. Como eu era e eu sou muito transparente, eu não escondia nada dela. Então ela me conhecia, mas eu não a conhecia. Então, quer dizer, houve um entendimento no nosso casamento. Nós não casamos por casar. Nós não casamos para, digamos assim, resolver o problema do sexo. Não. Nós não casamos por casar. Nós casamos porque nós queríamos constituir uma família que viesse exalar o perfume de Jesus, que viesse santificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu não me entreguei à paixão, o amor que eu senti por ela. Não, eu pensei, eu raciocinei, eu avaliei bem e vice-versa. Senão não teria dado certo. Ora, vamos falar. Ele disse, não vos movais facilmente do vosso entendimento. Use o entendimento. Nem vos perturbeis, quer por espírito, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Paulo chamou a atenção de Pedro. Você pode ver aí na série de Paulo, o apóstolo, que inclusive vai sair na Record a partir do dia 1º. Então, na série, Paulo repreende Pedro. Pedro era mais antigo, convertido do que Paulo. Mas Paulo tinha mais entendimento do que Pedro, porque Paulo viu que Pedro queria passar uma doutrina judaica, levar as pessoas que se convertiam a Jesus à circuncisão. E a circuncisão que Deus fala no Velho Testamento, no Novo Testamento, o que é a circuncisão? No coração, não é mais a circuncisão física, embora não seja proibida, a pessoa quiser fazer a circuncisão, cada um deve fazer de acordo com o conselho médico, etc. Mas a circuncisão que Pedro queria que os cristãos, os novos cristãos, fizessem, era impraticável. Impraticável. E não era isso. A circuncisão é no coração agora, Paulo falou para Pedro. Então você veja que o próprio Pedro se deixou levar pela religiosidade do judaísmo. Então você tem que pensar, raciocinar, pesar as palavras para você ver se realmente confirma aquilo que o Espírito Santo está dirigindo. Então ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia. Quer dizer, de maneira nenhuma vos engana. Vai vir Jesus aí, Jesus vai vir nesse tempo. Tem gente que está até prevendo o dia da volta de Jesus. Eu lembro que antes de nós entrarmos o ano 2000, muitos devem ter ouvido falar assim, olha, está escrito, alguém falou uma bobagem, uma besteira, está escrito que de 2000 chegará, mas de 2000 não passará. 2000 não passará. Mais ou menos assim. E tudo conversa fiada. Olha só, nós estamos em 2025. Então, só quem viveu antes, que estava consciente antes do ano de 2000, entende o que eu estou falando. Mas existem muitos profetas do inferno, muitas balelas, conversa fiada. E o diabo aproveita. Ele aproveita os seus filhos, que são filhos da mentira, do engano, para espalharem fake news por aí, à torta e à direita. Por exemplo,
Quantas fake news você já ouviu falar a respeito do Templo de Salomão? Ah, lá, não vai lá não, que tem que pagar. Tem que pagar estacionamento, tem que pagar para entrar. Tudo mentira. O diabo espalha fake news. Ele é mestre em fake news. Ele é mestre em mentiras, em notícias mentirosas. Então, você tem que avaliar as notícias, pesar. Você não pode se entregar apenas, aconteceu, isso vai acontecer isso amanhã. Não. Você tem que pensar, raciocinar. Coloque a sua cabeça, seu entendimento para funcionar e não se deixe levar pelas emoções. E é isso que dá dentro da igreja. É isso que tem se dado muito nas igrejas. Às vezes, a pessoa se entrega às emoções, ao choro. Tem pessoas que são muito sentimentais, extremamente sentimentais. E essas pessoas se entregam facilmente aos espíritos enganadores para serem uma portadora de fake news. E muitas pessoas, coitadas, pensam que foram batizadas com o Espírito Santo porque falam em línguas. E outras que foram batizadas com o Espírito Santo pensam, eu acho que eu não fui, ficam desconfiadas. Eu acho que eu não tenho o Espírito Santo porque eu não falo em línguas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Quando você tem o fruto do Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo. Quando você não tem os frutos do Espírito Santo, então você não foi batizado com o Espírito Santo. Não adianta fazer milagres, não adianta. O pastor, o bispo, seja lá quem for, muitos milagres, esse homem é de Deus. Não significa que ele seja de Deus, necessariamente. Por quê? Porque Jesus falou para aqueles enganadores, olha, vocês usaram a minha palavra, vocês profetizaram. Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos enfermos em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. O próprio Judas Iscariote expulsava demônios, curava os enfermos, antes dele manifestar-se como traidor. E nem por isso deixou de ser um enganador. Então, minha amiga e meu amigo, como é que a gente sabe que a pessoa é de Deus? E quando a gente sabe que ela não é de Deus? O que faz a separação entre a pessoa ser de Deus e não ser de Deus é o seguinte: aquele que vive no pecado não é de Deus, é do diabo. O apóstolo João fala sobre isso. Aquele que vive no pecado não é de Deus. E ele diz lá, amados irmãos, não ameis o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então você verifica que tudo isso envolve entendimento e não emoção, sentimento. E quantas pessoas estão na igreja que falam em línguas, que cantam, que louvam, que sentem bem quando a reunião é cheia de emoções. E elas pensam que são de Deus, quando na realidade elas estão se entregando às paixões, aos sentimentos, às emoções, que iludem, faz a pessoa sentir uma coisa assim gostosa, mas não tem nada de Deus, é do diabo. Essa é a realidade. Paulo diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, que é o anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora. Ele se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, inclusive os deuses falsos, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Querendo parecer Deus. Veja só, isso é o anticristo. O que é o anticristo? O anticristo já é a própria, o nome já diz,
é o próprio engano. Anticristo, por que ele não fala o diabo logo de uma vez? Ó, eu sou o diabo. Não, não fala diabo. Ele fala o anticristo. O anticristo. Quer dizer, tudo o que Jesus era, ele é o oposto, o contrário, o avesso do Senhor Jesus. Então, ele vai atrair muita gente, especialmente as pessoas que são envolvidas, que são entregues, que são apegadas às emoções, aos sentimentos. Então, muitas pessoas, infelizmente, não entendem essa linguagem. Às vezes a gente fala, e quanto mais fala, mais dúvida. Mas a palavra de Deus está aqui claríssima. Paulo fala, então, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, quer dizer, detém quem? O anticristo, para que a seu próprio tempo seja manifestado. O anticristo está por aí, ele vai manifestar. E ele vai ser uma pessoa que todo mundo vai se inclinar, vai gostar, vai adorar. Todo mundo vai se deixar levar. Apenas aqueles que são guiados pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo vão ter o discernimento de saber, não, isso aí é um bandido, isso é fruta podre. Vai saber que realmente não é de Jesus. Mas são poucos. Infelizmente são poucos. Infelizmente são poucos. É o que Jesus profetizou. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque poucos gostam da verdade, poucos gostam da sinceridade, poucos gostam de transparência, poucos dão a cara para bater, poucos assumem o que são, poucos. E são esses poucos que serão salvos. Graças a Deus. Diz mais aqui, porque já o mistério da injustiça opera. Nós estamos na campanha da justiça de Deus, mas o mistério da injustiça opera, já está operando. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca. Que é o Espírito da sua boca? É a palavra de Deus. A palavra que Deus falou não voltará para mim. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Então diz, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Creiam a mentira. É isso aí. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Aí ele continua falando, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, o Espírito Santo, e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos,
Ficai firmes, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Por palavra ou por epístola. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console, conforte os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Em toda boa palavra e obra. Nada de emoção. Ele não fala aqui, e console os vossos corações e confirme em todos os sentimentos e sensações. E oba, não. Console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Quer dizer, Deus, amiga e amigo, trabalha com a palavra. Deus trabalha com a palavra. Deus trabalha com a palavra. Escute isso. Deus é palavra. E quem é inteligente, quem é sábio, quem raciocina, quem tem entendimento, há de convir que se quer ter uma experiência com Deus, tem que ser através da sua mente, a sua cabeça, o seu entendimento na palavra dele. Tem que ser colocada na palavra dele e não nas emoções, no oba-oba que o mundo oferece. Entendeu, amiga e amigo? Eu espero que você venha se avaliar, se examinar, para que você saiba se você está realmente na fé ou se você está apenas numa emoção, numa ilusão, num oba-oba. Porque é claro que Deus nos deu os 5 sentidos para que venhamos curtir, ter o prazer que Ele tem aqui, com a beleza, com todo o colosso de planeta que Ele fez. Mas foi destruído, foi deturpado. E por causa disso Ele disse, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós temos que cuidar para preservar a palavra. É como, por exemplo, o apóstolo diz lá, andai em espírito. Nós vamos falar sobre isso nos próximos dias. Andai em espírito. Andar em espírito é você andar pensando nas palavras do Espírito Santo. Estão escritas na palavra de Deus. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.